Bom dia para vocês, bom dia queridos, bom dia a todos. Todo mundo já está sabendo disso, estamos aqui com a nossa querida Débora. Débora, bom dia, Débora. Gente, bom dia. Eu estava conversando com a Nésia aqui, o ritual de domingo, né? Hoje eu acordei bem cedo e na hora que estava vindo para Carisma, normalmente quando eu venho para o culto eu já coloco ali uma música, um louvor e venho ouvindo. Gente, foi impossível conter a emoção. Nossa! Na hora que entrei na rua, na hora que estacionei o carro, não deu para aguentar. Assim, como é gostoso ver tudo isso aqui, né? E detalhe, né? Ver que quando a gente voltar para Carisma, ela vai estar melhor do que, mas muito melhor. Eu vi ali a obra no berçário e que delícia poder estar aqui de novo e depois de, né, tanto tempo poder olhar para você e estar aqui pertinho da igreja, né? Gente, a Débora já vai chorar. Eu sou chorona, vocês sabem que eu sou bem chorona. Ai. Vamos lá. A Débora, para quem não conhece, ela é a líder do nosso coral aqui da Carisma, juntamente com seu esposo, o Rodolfo, também com a Isadora, de 6 anos, e a Serena, de 2 anos, porque elas também participam de tudo, claro, né? Elas sabem cantar quase todas as músicas. E para quem conhece aqui o nosso coral e conhece esse tempo nosso, né, de canto, de louvor, de adoração, sabe como que é gostoso esse tempo nosso. Aliás, deixa eu fazer uma coisa. Como nós estamos todos improvisados aqui hoje, como todos sabem, nós tivemos um problema aqui técnico e não conseguimos começar no horário. Então, gente, como 10 horas é o horário de começar a nossa reunião, que acontece ali atrás, que vocês já estão vendo, nós hoje vamos passar batido, tá bom? Eu não vou começar no horário. Para mim já começou a reunião aqui na entrevista, daqui a pouco eu só mudo de lugar, vou para lá para falar o tema de hoje, tá bom? Então, nossa reunião já começou, tá legal assim? Sim, a gente não tem pressa aqui na nossa entrevista, porque eu acredito que vai ter muita coisa boa nessa entrevista de hoje. Vamos lá. Primeira coisa de tudo, o que vocês conhecem da Débora é por onde nós vamos começar. Todo mundo conhece a Débora só como regente de coral, né? No coral aqui da Carisma. Agora chegou o momento de você conhecer outras áreas da vida dela, só que eu vou começar pelo coral. Débora, quando o pessoal vê a gente lá na frente, ou quando eu subo para pregar, ou você vai dirigir lá no coral, algumas pessoas talvez pensam assim, não, eles tiram de letra isso, deve ser uma coisa muito, tá neles, né, fazer isso. Débora, qual que é a sensação quando chegou aquele momento assim, o tam, É hora de entrar. É hora de entrar. Gente, é muito engraçado porque é sempre um frio na barriga gigante, sempre. E tem uma coisa que o pessoal, pouquíssimas pessoas sabem, né? Eu, com os meus 8 anos, comecei a estudar música, então minha inserção na música foi através da flauta transversal, então eu toco flauta transversal, toquei em orquestra, participei de coral desde muito pequena, coral de infantil, depois coral de adolescentes e tudo, mas eu nunca tinha regido coral antes de reger o coral da Carisma. Isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Eu não sabia. Mas eu nunca tinha regido. E quando o Gernando fez o convite e a gente ficou, eu já estava prestes a casar com o Rodolfo, a gente falou assim, não, vamos esperar um pouquinho, vamos pensar, porque a gente sentia que a gente tinha competência para aquilo, né? E foi a graça de Deus, eu falo, a gente foi aprendendo a reger, regendo, né? Então, ainda hoje eu tenho eu acho que eu não sei, eu falo, tem muito para estudar, mas é sempre o frio na barriga, tremedeira, suor, a mão suando, e às vezes o pessoal fala, nossa, não parece. Eu falo assim, Senhor, capacita, sabe? Eu sinto muito essa graça de Deus em servir, então acho que é esse coração de se dispor, né? Dispor a ouvir, então eu ouço muito quem está pertinho de mim, as pessoas que têm muito mais competência do que eu, tem gente no coral que tem muito mais competência técnica do que eu, e eu paro para ouvir essas pessoas, né? Os músicos, enfim, todo mundo que está ali por perto, eu falo, gente, me ensina, porque, né, o coral sabe que eu dou muita bola fora ali no ensaio, às vezes, abaixa o braço, não, era para levantar, então, aprendendo mesmo, muito frio na barriga. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, com relação à Carisma. O que você mais gosta na Carisma? Agora é a Débora, membro da Carisma.
O que você mais gosta aqui? Pode ser uma, duas, três coisas. O que você mais gosta aqui? A simplicidade. A simplicidade da gente poder ser quem a gente é de verdade. Legal. Então, eu falo que eu não tenho aquele, tenho que ser uma outra Débora, uma outra pessoa, me vestir de um jeito que eu não estou acostumada ou qualquer coisa do gênero para vir para Carisma. Não. Acho que a gente pode ser quem a gente é de verdade, sabe? Isso é o que mais me atrai. E também, uma outra coisa que me atrai é a mensagem de Jesus na essência, né? Então, não é a mensagem do amor de Cristo, do perdão, da salvação, né? Do perdão dos nossos pecados. Isso, para mim, é incrível. Amém, amém, amém. O que agora, como eu sempre gosto... o seu microfone aqui, acho que ele ainda não está. Puxa, isso. Tá ouvindo? Estão me ouvindo? Aí. Desculpa. Mas vocês ouviram, né, o que eu respondi? Nós estávamos com o microfone mutado aqui, vocês estão ouvindo só de um. Qualquer coisa você me avisa aí, Gui. Bom, vamos lá, gente, vamos lá. Eu quero continuar aqui agora entrando para outras áreas que a gente às vezes não conhece das pessoas aqui da Carisma. Como eu disse, é um bate-papo aqui nosso, né, da Carisma, do nosso povo da Carisma. E eu queria aqui falar um pouquinho agora de vida profissional. Eu conheço a Débora já há alguns anos. Eu não lembro, Débora, quantos anos já que a gente se conhece? Desde 2006, mais 2006, mais ou menos, isso aí. Eu sei que a gente tem um longo tempo aí que a gente se conhece. Fiz o casamento da Débora e do Rodolfo, casamento lindíssimo, lindíssimo. Imagina a noiva que entra cantando. Fantástico, fantástico. Foi um show, gente. A gente vai para um casamento e vê um show. Foi isso que eu vi. É uma delícia. Casamento. Foi muito bom aqui, foi muito bom. Mas, vida profissional. Quando eu conheci a Débora, ela já era uma profissional muito bem sucedida na IBM. E para quem não conhece, a IBM é uma extraordinária empresa. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu li um livro sobre empresas que perduram, né? Tem outro nome o livro, eu estou tentando lembrar aqui agora, que me falhou aqui o nome do livro, faz muitos anos que eu li, e ele fez, como que era? Feitas para durar. Feitas para durar. Feitas para durar. E é um estudo de 100 empresas no mundo que tinham mais de 100 anos. Então, e a IBM é uma delas. Para quem não sabe, por trás de qualquer máquina que você está aqui, tem coisa da IBM. IBM é fantástica na questão de não só de software, como principalmente de hardware. É uma empresa incrível. E aí a Débora era uma profissional nessa área. Hoje ela trabalha naquela BRF, aquela que tem por detrás a Sadia, Perdigão, né? E a Quali. Ela já foi gerente lá na IBM, trabalha agora também como gerente nessa BRF. A questão é, como é que tudo isso começou? Débora, conta um pouquinho da sua carreira profissional. Como é que você foi parar na IBM? Essa historinha eu conheço. Gente, essa história é muito legal. Porque eu, quando estudava no ginásio, né? Na época ou quase ninguém tinha computador em casa, né? Aí eu estava no ginásio e eu lembro que estava olhando uma revista e tinha um desenho de um computador, uma foto, né? E um texto falando sobre a era da tecnologia e que aquilo ia ser a profissão do futuro. Aí eu falei assim, bom, se é a profissão do futuro, eu acho que eu tenho que estar aí. E foi simplesmente ler uma revista. Então comecei a estudar bastante, ali com os meus 15, 16 anos. Estudei para entrar numa escola técnica em processamento de dados, que alguns conhecem a escola técnica que fica ali na Rua Guaipá, na Lapa, ali na Vila Leopoldina. E entrei para essa escola técnica e o primeiro choque foi logo na entrada, né? Assim, eu entrei, logo na primeira semana você começa a fazer amizade, imagina, 16 anos, né? E todo mundo conversando, as expectativas que tinha com o curso. E eu me dei conta que na sala a maioria das pessoas tinha acesso ao computador, né? E eu não tinha, eu nunca tinha ligado um computador, né? E as primeiras, eu lembro que uma das falas foi o seguinte, nossa, que legal, você conseguiu entrar aqui, mas você não vai chegar no fim, né? Você não vai conseguir se formar. E eu falei, mas por que não, né? Eu estou numa escola de processamento de dados, por que vocês acham que eu não vou conseguir me formar?
porque você precisa estar treinando isso em casa, você precisa saber falar do tema. Você não sabe falar nada? Eu falei, não sei falar nada, né? Sobre isso não, tô aqui para aprender. E aquilo me incomodou muito, né? Sou de uma família bem simples, tenho 3 irmãos e sabia que meu pai não tinha... 3. Ah, entendi, 13. 3. E sabia que ali dentro meu pai era o único que trabalhava, minha mãe cuidava da casa da gente e sabia que a gente não ia ter condições de comprar um computador, né? Bom, fiquei matutando aquilo por alguns dias e falei assim, quer saber, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso, né? Então veio a primeira, e agora, né? E agora, eu lembro, fui na banca de jornal, comprei um formulário, era o currículo. Ai, gente, faz tempo, né? Começa a denunciar a idade. Comprei o currículo, preenchi a caneta e saí distribuindo. Eu falei assim, poxa, mas não faz sentido eu distribuir para um monte de empresa. Eu preciso entregar numa empresa que tenha computador, porque eu preciso estar perto do computador. E com a cara e com a coragem, eu lembro sair da escola, de uniforme de escola, o currículo embaixo do braço, fui lá para Vila Mariana, na portaria da IBM. Né? Cheguei, entreguei o currículo, me direcionaram para um outro lugar, passaram algumas semanas, fui chamada para uma entrevista, fiz o processo seletivo, fiz, enfim, dinâmica de grupo e tudo, até chegar o dia da entrevista. Né? Quando eu entrei, eu levei um choque. Né? Tudo lindo, tudo no seu devido lugar, um monte de computador, eu falei assim, meu Deus, né? E as pessoas que estavam à minha volta na sala, todo mundo muito bem preparado, sabe assim? As pessoas, algumas com inglês e tudo, e eu fui para a entrevista. E a pessoa começou a perguntar sobre mim, minha história e tal, contei um pouquinho desse contexto, e aí vieram algumas perguntas, né? Eu lembro, a primeira pergunta foi, você fala inglês? Falei, eu estou estudando, mas eu não falo, né? Você tem computador na sua casa? Não tenho computador na minha casa e, assim, não tenho expectativa de ter no curto prazo, né? Você já abriu algum computador? Você sabe como é que esse computador por dentro? Eu falei assim, também não, né? E eu falei assim, gente, agora acabou a entrevista, né? Acabou a entrevista. E aí, eu lembro, o Maurício me perguntou, que era quem estava me entrevistando, perguntou o seguinte, tá, mas por que você veio? O que fez você sair da sua casa e vir aqui? Aí eu falei assim, olha, eu estou estudando inglês, aqui é uma multinacional americana, então acho que um excelente lugar para eu melhorar meu inglês e avançar no meu inglês é aqui, né? E com base na sua pergunta sobre o computador, eu vi tantos aqui que eu acho que não vai ser problema eu abrir um para ver como é que é dentro, né? E ele falou assim, sensacional, você está contratada, começa semana que vem. Uau! Uau! E comecei dando suporte, os clientes compravam um computador, ligavam e eu dava apoio, e foi assim. Então fui trabalhando com tecnologia, gerenciando projetos, até a hora que chegou o convite para eu ir para o RH. Isso depois de 15 anos, então nesse período fui amadurecendo, evoluindo o inglês também e tudo mais. Você entrou na empresa com quantos anos? Eu entrei com 17. 17, então essa história toda é quando você tinha 17 anos? Essa história toda era quando eu tinha 17 anos. Prossiga. E aí fui crescendo na área de tecnologia, depois assumi algumas responsabilidades na América Latina e foi super divertido, porque quando me convidaram para assumir uma posição na América Latina, eu não falava nada de espanhol. E foi muito engraçado, porque na primeira reunião que eu entrei com um monte de argentino, mexicano e todo mundo... E eu só, assim, gente, quando eu fico nervosa eu também dou risada. Ou seja, eu ria muito na primeira reunião, que eu assim, não consigo entender nada que eles estão falando. Eu só falava graças pra lá, graças pra cá. E eu cheguei em casa, eu já estava casada, né? A Isadora tinha 1 aninho, mais ou menos. E eu falei, Rodolfo, preciso estudar espanhol. Aí ele, não, vamos nos organizar aqui. O Rodolfo sempre foi muito parceiro. Eu falo que ele não me ajuda, né? Assim, no aspecto de, ele me ajuda com as crianças, ele me ajuda. Não, a casa é nossa, né? Os filhos são nossos. Então não tem assim, ele não tem essa sensação, eu estou ajudando a Débora, porque não é só uma responsabilidade minha. Ele entende que é nossa. Muito né? bom. Então... Maridos, aprendam. Rodolfo! Não, ele é sensacional, sensacional. E aí comecei, né, a estudar espanhol e num período ali de 4 meses eu deslanchei. E foi assim, depois quando a Serena nasceu, quando eu estava de licença maternidade da Serena, eu recebi o convite para ir para a BRF. E aí foi também uma questão, vou, não vou, 20 anos, né, de IBM, como é que eu vou para uma outra companhia e tudo mais.
E pedi muita direção de Deus, ouvi muita gente querida e até amadurecer a ideia e fui. Mas uma das coisas que mais me atraiu, né, nessa mudança, né, para a BRF, eu estou lá há 2 anos, é a responsabilidade que eu tenho hoje, né? Então hoje eu sou gerente global de recrutamento e seleção, né? E tenho uma responsabilidade com diversidade. Então aquilo que eu vivi lá atrás, porque eu falo que o que mudou, né? A minha história foi aquela entrevista, foi aquele processo seletivo que não olhou as minhas competências técnicas, porque eu tinha praticamente nenhuma, né? Mas que olhou as minhas competências comportamentais, né? Eu lembro que quando eu voltei no Maurício, depois que eu estava trabalhando na IBM, eu falei assim, por que você me contratou, né? Eu era a menos provável. E ele falou assim, porque o inglês a gente ensina, mexer no computador a gente ensina, mas a postura, a competência comportamental, a vontade de aprender é mais difícil e isso você já tinha, né? Então eu assumi esse papel de recrutamento e seleção e assim tenho muito orgulho porque a diversidade no sentido mais amplo, né? A diversidade da mulher, de ter mulheres, a diversidade ou seja, do gênero, a diversidade racial, mas também as pessoas com deficiência, né? Eu tenho orgulho, semana retrasada a gente concluiu o primeiro projeto de formação de pessoas com deficiência para atuarem na BRF como promotores. Então, assim, foi incrível e o conceito foi esse, não precisa ter a capacitação técnica, né? Vem que a gente ensina. Que demais, que demais. Então, eu quero te perguntar uma coisa, mulher dentro do mercado de trabalho, sofre pressão por ser mulher? Porque hoje em dia tem toda uma discussão, até no meio da igreja, sobre feminismo e tudo mais. Eu acho que ainda a igreja tem muito de machismo no meio da igreja. E por isso eu vou trazer esse assunto aqui com a Débora. Débora, existe machismo ainda hoje? Existe desvalorização da mulher? Há coisas que se cobram da mulher que não é cobrada de um homem? Ou hoje está tudo igual? Estou dizendo isso porque recentemente eu fiz uma postagem sobre o Dia Internacional da Mulher e eu estava dizendo, foi lá no Dia Internacional da Mulher, se você quisesse dar uma olhadinha aí na minha rede social. E ali eu coloquei um trecho de uma mensagem onde eu falava sobre os direitos da mulher, né? Porque o Dia Internacional da Mulher não é um dia de dar parabéns para a mulher ser mulher. Na verdade, o Dia Internacional da Mulher, na minha opinião, é um dia que as mulheres sofrem maior assédio. Porque todo mundo assedia, chega lá com uma florzinha, com alguma coisa, né? Bajulando a mulher por ela ser mulher. E não é. É o Dia Internacional de luta pelos direitos da mulher. E aí eu coloquei isso e uma mulher me questionou dizendo, Anésio, mas em que o homem tem direitos que a mulher não tem? Eu devolvi para ela, falei, você que a mulher não sabe, eu é que tenho que saber, não é? Na verdade eu sei, mas eu acho estranho isso. E também, no meio da igreja evangélica hoje, tem se levantado uma linha de pensamento muito forte, machista. Aquela questão da submissão da mulher, a mulher é sim senhor para o marido, a mulher é que é dona de casa, o marido só ajuda, a mulher não pode ir para o mercado. Tem gente que prega que a mulher não pode trabalhar fora, que ela tem que cuidar da casa. Sim. E você é uma profissional. Me fala sobre isso. Ai, que pergunta boa! Bom, vamos começar por partes, né? Vou dar um contexto geral. Tem uma pesquisa muito recente, que é feita por um centro que chama Pew Research Center. Eles fizeram uma pesquisa com 34 países, né? Exatamente sobre a questão da mulher. Né? E mais de 50%, né, dos países reconhecem que os homens têm mais benefícios do que as mulheres, né? E como é que a gente percebe esses benefícios, né? De maneira geral? Esse benefício do homem não ter necessidade de fazer escolha, porque a maneira como a sociedade se posiciona, ela impõe para mulheres escolhas que não são escolhas que ela impõe para os homens, né? Então, eu vou começar falando de escolhas, né? O homem, quando nasce o filho, ninguém pergunta para ele assim, e aí, vai deixar de trabalhar? Né? É verdade. Né? Ninguém pergunta para ele, mas você já tem 2 filhos, mas você está trabalhando? Por que você está trabalhando? Por que você não é só pai? Né? Boa. Que é o que a gente Muito ouve boa. a mulher, né? Eu falo que eu trabalhei, né, na IBM, uma empresa incrível, mas não a IBM, a sociedade me impunha isso,
né? Então, quando eu lembro de estar grávida da Isadora, eu já trabalhava, né, na IBM, já estava aqui à frente do coral com o Rodolfo. E eu lembro das pessoas primeiro questionando se eu queria ter filho, né? E se eu falava que não naquele momento, mas por que não? Tá passando a hora, você tem que engravidar, é seu papel, né? Quase que assim, é seu papel procriar. Mas e se eu não quisesse ser mãe? Né? Tem mulheres que não querem ser mãe e tudo bem. Sim. E tudo bem, sim. né? Muito bem. E então assim, e aí depois quando estava grávida engravidei da Isadora, mas agora você vai parar de trabalhar, porque com a rotina que você... Não era uma pergunta, era uma afirmação, né? Agora você vai parar de trabalhar, porque como é que você vai dar conta da Isadora, da casa, né? Então, até me perguntaram, você vai deixar o coral? Né? E aí, eu sofri muito, né? Nesse começo, assim, nossa, como é que eu encaixo as coisas? Porque eu encarava essas perguntas como escolhas. Eu tenho que escolher ser mãe, ou escolher ser profissional, ou escolher ser maestrina, ou. E aí a escolha. Quando depois eu entendi que na verdade não era a escolha, a pergunta era o que me deixava feliz. Muito bem. Né? O que me deixa feliz? Me deixa feliz só ser mãe? Não. Me deixa feliz ser mãe e profissional? Me deixa. Né? Me deixa ser feliz, eu me sinto feliz sendo mãe profissional sem a música, sem o coral? Não. Então, na verdade, eu vi que não eram ous, era eu quero ser mãe e profissional e maestrina e. Né? Então, a questão não é escolha, como é que eu equilibro o meu tempo para tudo isso, né? Então, deixa de ser escolha e vira um dilema. E o dilema você não resolve, você equilibra, né? Então, eu brinco que às vezes eu tô falando com o coral e nossa, mas como é que você faz, né? Tem alguém na sua casa que cuida das crianças, a outra faz comida? Não, não tem. Né? Eu acho que é legal falar isso também, não tem, né? Eu cozinho todo dia, eu lavo roupa todo dia, né? Limpo a casa, o Rodolfo, como eu disse, é um parceiraço. Essa semana eu acordei 5h30 da manhã, porque eu tinha que fazer o almoço e normalmente eu faço a janta para deixar para o almoço, né? Mas a janta teve alguma coisa, não consegui me organizar para isso, eu acordei 5 da manhã para fazer o almoço. Eu acordei 5h30, 5 da manhã, comecei a fazer o almoço, quando deu 6h30, comecei a ouvir um barulho no quarto. Era o Rodolfo já varrendo a casa, recolhendo os lixos, né? Então, assim, é isso. Então, a sociedade impõe uma escolha para a mulher. Eu vou ter que trazer o Rodolfo. Vai ter que trazer. Está convidado para uma entrevista aqui, viu? Eu falo, ele é incrível, ele é incrível. E eu só sou, né, o que sou por causa dessa parceria, né? E aí, voltando à pergunta, porque acho que é legal contextualizar, essa pesquisa, ela vai adiante e ela diz o seguinte, que entre os países latinos, o Brasil é o que mostra menos otimismo quanto aos direitos da mulher frente aos outros. Então, ele diz o seguinte, que da perspectiva dos brasileiros, os brasileiros se sentem menos otimistas, né? Tanto homens quanto mulheres. Então, o que quando você traz o direito direito de escolha. A sociedade impõe para a mulher coisas que ela não quer. Impõe que ela tem que ser mãe, impõe que ela tem que ser dona de casa, que ela não tem que trabalhar, ela não tem que ter o dinheiro dela, ela tem que ser submissa ao homem. Também, por exemplo, salários iguais. O mercado ainda não paga igual para a mulher da mesma forma que paga o homem. Né? Ou, por exemplo, até em processos seletivos, de você ter lá uma mulher extremamente competente, e que às vezes o dono, né, daquela vaga diz o seguinte, eu estou escolhendo um homem que tem menos capacidade técnica, porque eu vou escolher, né, estou escolhendo o homem que tem menos e não vou escolher a mulher. Por que você não vai escolher a mulher? Porque ela tem filhos. Porque ela pode engravidar, ela vai ter licença maternidade, o homem não tem licença maternidade. Então, assim, me espanta a falta de senso crítico, né? Por exemplo, dessa pessoa que respondeu. Ela não tem noção do que está acontecendo à volta dela, né? Então, a gente vive, sim, numa sociedade extremamente machista, né? E todas as vezes eu me vi lutando contra isso, seja por ser mulher, seja por ser negra, ou seja por, né? Então, dentro desse contexto, nós ainda não temos os mesmos direitos e cabe à igreja também trazer esse assunto à tona. Muito bem, muito como bem. você está trazendo aqui, né? Então, como é que a igreja se posiciona frente a isso, né? A igreja a nossa essência é Jesus, e Jesus é justo. Então, tudo que não se parece com justiça, ou tudo que não é justiça, a igreja tem que lutar.
Muito bem. E por ser negra? Ser negra? Porque hoje em dia as pessoas também, essa mesma questão da mulher, existe também essa questão do racismo no Brasil. Há um racismo estrutural no Brasil, coisa que hoje em dia as pessoas não admitem que existe. Não existe. Existe o racismo reverso. Eu não conheço palavra mais, eu vou usar, otária do que dizer de racismo reverso. Porque o que foi feito com os negros no país, como assim? Ah, não, mas se ele estudar, ele vai ter o mesmo que o branco tem. Ele não tem condição de estudar. Conta um pouquinho da sua perspectiva de ser mulher, negra no mercado de trabalho, mas principalmente a questão agora de ser negra. Deixa eu contextualizar em partes, né? Assim, responder sua pergunta em partes. Uma coisa é a discriminação, e eu vejo muita gente falando assim, eu não sou racista porque eu não ofendo ninguém, né? Eu não agrido, né? E vem esse conceito da discriminação mesmo, que é a ação intencional de ferir o outro, seja isso pela cor, pela orientação sexual, por ser indígena, né? Aqui o conceito racismo no sentido mais amplo, não só do negro, né? Sim. E é fato, as pessoas com as quais eu me relaciono, eu nunca fui agredida, né, por ser mulher ou agredida por ser negra, não da maneira literal, né, da discriminação. Mas quando a gente traz a questão do racismo estrutural, é outro contexto, não tem nada a ver com essa discriminação que é do indivíduo ofendendo alguém, né? Qual que é o conceito do racismo estrutural? Bem rapidinho, e também depois as pessoas podem pesquisar e ler, que tem muito conteúdo bacana falando sobre isso, né? O racismo estrutural, quando a gente olha para a nossa população, 54% das pessoas são negras. Sim. 54%, né? Então, simples aqui, né? Eu falo que é só fazer o teste do pescoço, para você ver se a gente tem racismo estrutural ou não. O que é o teste do pescoço? É olhar para o lado e ver quem serve e quem é servido. Sim. Né? Sim. Então, assim, se a gente for pensar rapidinho aqui em casa, pensa mentalmente num executivo de sucesso, a imagem que vem na sua cabeça. Pensa num cirurgião altíssimo nível, a imagem que vem na sua cabeça. Agora pensa num prisioneiro, alguém pobre no Brasil, qual é a imagem que vem na sua cabeça? Pensa numa cozinheira, né? Num ajudante de limpeza. Percebe que existe um senso, um coletivo que preza que existe uma raça superior à outra. Porque o nosso natural vai levar ao seguinte, olha, uma pessoa bem-sucedida, ela é branca, né? Então a superioridade da raça branca em detrimento da outra, né? Então onde a gente costuma ver os negros, o negro, tanto que é estranho, assim, ainda não, porque assim, é estranho quando eu vou num lugar e as pessoas falam, nossa, você trabalha numa empresa, você é negra. Se não tivesse racismo estrutural, ninguém nem notaria que eu sou negra. Entende? Então, assim, como eu vejo no nosso prédio, quando a gente se mudou, eu no elevador, uma pessoa perguntou assim, você trabalha aqui? Né? Eu falei assim, não, eu não trabalho aqui, eu sou moradora. Né? E a pergunta, mas é seu ou é alugado? Né? O que isso tem a ver com o contexto? Mas aí as pessoas falam, nossa, mas por que tudo isso aconteceu? Existe razão, as pessoas não conhecem a história, então tem que resgatar essa história. Nós somos um país de 520 anos, né? Dos quais, desses 520, 350 foi de pura escravidão. Né? Então, lá o primeiro navio negreiro chegou em torno de 1535, né? 1535. E aí tem algumas coisas que as pessoas não sabem. Vou citar bem rapidinho, porque acho que é legal. Claro. 1837, eu não sei se vocês sabem, mas teve uma lei ali logo depois do início da escravidão, né, no Brasil, no 1837, mais recente, que dizia que nenhum negro poderia ter acesso à educação, né? Fosse ele um negro escravo, um livre ou liberto. Né? Essa lei caiu agora, em 1934. Né? Depois você tem ali em 1850 uma lei de terras, né? Que ela diz o seguinte, o negro não pode ter acesso a terras. Né? Aí na sequência você tem, que eu falo que é a lei da desumanidade, que é a lei de 1858, que ela dizia que o negro não era ser humano no Brasil. Né? Ela dizia que o negro era um acessório semimovente.
Olha que impressionante isso, né? Depois você tem a lei do ventre livre, que era uma lei ridícula, porque assim, as crianças nasciam das negras e elas eram livres. Mas livres, como é que você pega um bebê e deixa ele livre? Ele não deixa, ele ficava com a mãe. E ele trabalhava com a mãe. Né? Depois a lei do sexagenário, que também eu falo, libertava os negros depois de 60 anos. E quantos negros chegavam depois de 60 anos? Né? E ninguém conta que eles tinham que trabalhar ainda 3 anos para agradecer os seus patrões, depois dos 60 anos. Né? Aí vem a Lei Áurea, em 1888, que é uma lei que daí vem a expressão para inglês ver, não sei se você sabia, né? Sim. Vem a lei que é o seguinte: os negros já estava uma confusão no Brasil, negros fugindo, os quilombos e a Inglaterra pressionando o Brasil para libertar os seus escravos. E vem, né, a princesa e faz a libertação, só que é uma libertação que eu falo que é uma lei ridícula, porque liberta, mas não dá condição nenhuma. Né? E na sequência começa uma lei, e aí que muda o gancho, né? Começa uma lei ali em 1890, que é uma lei que o Brasil ele dita que ele só pode receber brancos, europeus e brancos, né? Não pode entrar mais africanos. E surge no mesmo ano a lei da vadiagem, que aí é o seguinte: se porventura for visto algum negro circulando por aqui, vai ser preso. Né? Então começa o encarceramento em massa dos negros no Brasil. Né? E a fuga para os morros. E a fuga para os morros. As pessoas não sabem que os morros, principalmente do Rio de Janeiro, foram formados exatamente nesse tempo, Sim. porque eles não tinham onde morar. Sim. Então iam para os morros. Vai para os morros. Começaram as favelas. Mas foi para o morro porque quis? Não, foi para o morro porque não tinha opção. Né? E desce para procurar emprego? Não desce para procurar emprego. Se você descer, você é preso. Tem relatos da época de mulheres descendo para procurar emprego, né, para trabalhar em casas e sendo presas, separadas dos seus filhos que ficaram no morro. Né? Então você tem essa, imagina, os centros são ocupados pelos brancos, os morros são ocupados pelos negros, a periferia é ocupada pelos negros, e aí você tem na sequência, em 1968, que é ontem, né? Foi ontem, né? Eu já era nascido. Você já era nascido? Eu já era nascido. 1968 tem a Lei do Boi, que foi a primeira lei de cotas no Brasil. O que foi essa lei de cotas? Ela não foi para os negros nem para os indígenas, ela foi para os brancos. Ela diz o seguinte, que aqueles que tinham, os filhos daqueles que tinham terras, que os negros não podiam comprar terra, então não era não era para negro, era para os brancos. Os filhos dos que tinham direito à terra podiam ter acesso à escola técnica, à universidade. E aí você começa a ver as escolas, os colégios técnicos sendo construídos em grandes centros, né? Hospitais, então distribuía-se remédios para os brancos nessa época. E aí você tem, em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial no Brasil, né? Que ainda está muito distante daquilo que se precisa. E em 2012, aí uma lei de cotas, que não é só para os negros, né? Para os indígenas, para as pessoas com deficiência. Que tem gente querendo derrubar isso hoje. Que tem gente querendo derrubar, mas assim, querendo derrubar fora do contexto, né? Totalmente fora do contexto. Então, assim, o que eu falo é que as pessoas não entendem. Aí você imagina o seguinte, ontem os negros começaram a ter acesso à universidade. Ontem. Eu sou fruto desse ontem. Né? Então você tem quem toma a decisão nesse país ainda são homens brancos, né? Você não vê juízes ainda, você não vê médicos, é um ou outro, ainda não é comum. Então fica a tomada de decisão, a caneta ainda é do homem branco. Então, de novo, entra o papel da igreja. Né? Então eu falo assim que me perguntaram essa semana no trabalho, como é que a gente faz para combater o racismo? Né? Eu falei, como eu disse, eu nunca fui fruto nunca sofri essa discriminação, mas fruto desse racismo, sim, desse racismo estrutural, né? Então eu falo, se não fosse aquele gerente na época com um olhar de inclusão, assim, poxa, tem gente mais preparada que ela, tem, mas eu vou pegar essa menina, vou contratar essa menina, eu vou apostar nela, vou ensinar. Então assim, acho que a primeira coisa se eu pudesse resumir, o que a gente pode fazer a respeito? Primeiro, fingir que a história do passado não tem reflexo hoje. Tem que parar com isso, tem que ler, né? Então, segundo, tem que estudar. A gente conhece muito sobre a Revolução Francesa de 1789, a Revolução Industrial, mas a maioria das pessoas não conhece metade do que eu falei aqui, que é sobre o nosso Brasil, é sobre a história do negro, né? E parar com o discurso também de meritocracia. O que é esse discurso de meritocracia?
esse discurso de falar assim, é só trabalhar que chega. É só trabalhar que vai, né? Sendo que o Brasil, a gente ainda não tem essa meritocracia estruturada, a gente tem uma pigmentocracia. O que é essa pigmentocracia? Muito bem colocado. Quanto mais branco, mais chance de ser sucesso, né? Mais chance de ter o sucesso. Quanto mais preto, né? Então, e ser vocal, a gente precisa abrir espaço para falar disso, a igreja precisa abrir espaço para falar disso e lutar contra qualquer injustiça. Então, uma coisa que eu pergunto para as pessoas que trabalham comigo, eu falo o seguinte, você é gerente? Você tem uma empresa? O quanto da sociedade brasileira está refletido dentro da sua empresa? Quantas mulheres você tem? Quantos negros você tem? Quantas pessoas com deficiência você tem? Ah, não tenho ninguém? Então corre, né? Ah, mas não tem mão de obra preparada. Treina. Tem gente com muita vontade de aprender, né? Então, assim, eu falo, às vezes, é angustiante quando você vai conversar com alguém, a pessoa não conhece o contexto, acha que é professor de história, né? E emite opinião de uma coisa que ela não conhece. Né? Perfeito. Então, Perfeito. Muito bom, muito bom, muito bom. É uma delícia ouvir aqui a Débora. Algumas pessoas talvez não percebem essa questão desse racismo cultural no Brasil, racismo estrutural e cultural no Brasil, quando, por exemplo, você vai para a história e você talvez nunca saberia que Machado de Assis era negro, Sim. que o Rebouças, da tal Avenida Rebouças, era negro, que nós tivemos um presidente negro. Sabe por que você não sabe? Porque nas fotos que eram pintadas, eles são brancos. Sim. Olha que coisa. Aconteceu na minha família. Eu vim descobrir que eu tenho negro na minha família, eu tenho um bisavô negro. E eu vim descobrir isso pela minha tia, que me contou, minha tia Dulce falou, mãe, teu avô era negro. E eu, querendo saber, eu falei, mãe, eu peguei uma foto dele, e a foto ele tá branco. Ela falou, não, nota os traços das mãos. Ela conhecia, era o pai dela. Sim, não é? sim. E eu não sabia disso, assim, porque o que nos passam sempre vai clareando a pele das pessoas para que dizer que elas é um jeito delas serem mais bem aceitas. Sim, eu ouvi isso na minha adolescência, assim, quando estava começando aquela época do namoro, né? E eu lembro de ouvir de diferentes pessoas. Você vai namorar com branco ou com negro? É melhor que seja com branco, né? Porque seus filhos vão ser mais claros, o cabelo vai ser mais liso. E eu adoro meu cabelo, eu adoro a minha cor, né? Eu me apaixonei pelo Rodolfo, um negro lindo, maravilhoso, né? E minhas filhas são lindíssimas, né? E são lindíssimas. Então, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Não só eu no papel da mulher negra, mas a gente precisa conversar mais, porque existe muito desconhecimento. E um bate-papo como esse desperta o interesse, né, das pessoas de estudarem mais, de procurarem. Eu falo, o silêncio é apagamento. Então a gente precisa falar, né? Sim. A gente precisa falar. E eu tô muito feliz de ter sido convidada para não falar de coral, né? Para falar de mim, falar da minha experiência que fiquei de surpresa, porque as pessoas não conhecem esse outro lado da Débora, né? E acho que é uma oportunidade da gente se conhecer melhor e de compartilhar sofrimentos também, né? Então, eu imagino que tem mulheres em casa que têm sonhos, porque nós somos um ser humano como qualquer outro, né? Então, talvez você que está me ouvindo tem sonho de fazer uma faculdade, sonho de, às vezes, querer ter um filho ou não querer ter um filho, né? Sonho de estudar fora do Brasil, sonho de estudar uma língua. Eu quero dizer para você, sonhe, anote num papel, trace um plano e não importa o que aconteça à sua volta, vai e faz. Né? Maravilha, maravilha. Débora, durante a semana eu vou encerrar, mas durante a semana as pessoas comentaram, sabendo que eu já ia te entrevistar, e um dos comentários foi assim, fala para a Débora que ela precisa aparecer, ela pode falar qualquer coisa que ela falar, eu já sou fã dela, não é? Tem gente que é muito fã. Então, uma última palavra sua agora para as irmãs da nossa comunidade,
uma palavra para nossa querida Carisma, Sim. né, que estão aí em casa, guardadinhos e aguardando esse momento do nosso retorno. Uma última palavra sua aqui para os nossos irmãos. Ai, olha, eu agradeço pelo convite e sempre que chamar, tô aqui de novo, né? Eu agradeço pelo carinho. Eu falo que eu recebo um carinho que eu falo que eu nem mereço, porque a forma como as pessoas me tratam na Carisma, nas redes sociais, é incrível. Eu quero dizer para essas mulheres, mamães ou não, estudantes, todas as mulheres da Carisma, que nós somos muito fortes, né? E essa ideia de que nós somos o sexo frágil tá muito ultrapassado. Tá muito ultrapassado. Nós somos fortes, assim. Eu vejo mulheres como a Dona Dirce, Malu, que são assim referências para mim de batalhadoras, de não desistirem. E é isso que eu carrego. A minha avó, a minha mãe. Então não desistam. É isso que eu digo para elas, não desistam, mas eu tô Débora com 70 anos, minha vozinha tem 80, mora aqui em Carapicuíba, minha vozinha não sabia ler nem escrever, e ela falou, Dé, eu não morro sem ler e escrever. E recentemente cheguei na casa da minha avó escrevendo no caderno de caligrafia. Coisa linda. E para os irmãos da Carisma, fiquem em casa, né? Assistam a gente por aqui, a coisa tá muito complicada e muito por falta de entendimento e por uma comunicação muito distorcida, mas assim, fiquem em casa, se preservem, né? E se forem sair, usem a máscara, sigam todos os protocolos, mantenham o distanciamento e tenho certeza que, assim como Jó, né? E depois ali magro, acabado, os filhos já tinham abandonado Jó, a esposa, as crianças, e tem um texto de Jó que diz, eu sei que o meu Redentor vive. Uhum. Né? E que a gente consiga manter essa fé, sabendo que o nosso Redentor vive e que mesmo que falte o alimento, ou mesmo que falte o ar, né? Que a Covid tira o nosso ar, eu sei que o nosso Redentor vive, né? E porque Ele vive, a gente pode crer no amanhã. E eu creio nesse amanhã, creio que a gente vai poder rever os irmãos, abraçar. Eu fiz um post essa semana dizendo o seguinte, gente, no dia que o coral puder estar junto de novo, acho que vai ser o primeiro dia que eu não vou conseguir cantar nada, de tanto que eu vou chorar. Um beijo para vocês, gente. Deus abençoe. Um beijo, gente. Eu não sou o Jô Soares, mas daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouquinho eu entro já com o tema de hoje. Que Deus abençoe nessa reunião tão diferente que a gente está tendo aqui do nosso espaço na Carisma. Deus te abençoe. A gente volta já já. Fica ligado. Um beijo.